um médico veterinário, um engenheiro agrônomo, entendeu? Uhum. Assinam termo de responsabilidade na vigilância sanitária. Porque qualquer problema que haja, né, com relação a esse tipo de serviço, tem um responsável ali que vai responder por aquilo. Entendeu? E no caso de uma dedetizadora que for colocar esse produto, certo? O que a vigilância sanitária pode fazer se ele estiver ilícito? Ilícito. Se ele estiver irregular, o que a vigilância sanitária pode fazer? Olha, apreender o produto, multas, o quê? O grande problema em cima disso aí é que nós, vigilância sanitária, é muito difícil de flagrar, entende? A irregularidade. Nós não sabemos, por exemplo... É difícil porque não há denúncia. Como que nós vamos saber? Porque as pessoas estão de boa fé, a gente sabe. Então, como, por exemplo, que a gente vai saber, digamos, que na casa do seu vizinho alguém vai fazer lá uma aplicação de um certo produto de desinsetização daquela residência. Nós teríamos que flagrar, né? Então, é muito difícil, porque são, entre aspas, laboratórios de fundo de quintal, sabe? Se nós conseguirmos pegar o que não é fácil, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai apreender todo o material. Nós já tivemos aqui em Itapetininga oportunidade, inclusive, de flagrar alguém no momento em que tentava fazer um contrato de serviços com um órgão público. Nós fomos obrigados a interferir, porque a responsabilidade é nossa. Eu achei até que assim um pouco deselegante entrar no negócio, mas eu não tive como agir a não ser dessa forma. Então, o que eu fiz? Chamei a pessoa, a autoridade que estava tratando os serviços, eu falei, me desculpe, mas você não deve fazer esse tipo de negócio, porque esta empresa é clandestina. A pessoa persistiu, entendeu? Insistiu e persistiu no erro, né? Certo. Aí nós apreendemos o material, depois, porque a gente já sabia onde era. Nós apreendemos o material e levamos o caso à polícia, sabe? E, pelo menos, se essa pessoa trabalha ilegalmente hoje, que eu até acredito que sim, não sei aonde. Então, eu faço um alerta para a população. O risco é muito grande. Inclusive, eu quero levar ao conhecimento de todos, e eu não posso dizer assim com segurança o nome, nem quando, nem como. Mas eu sei que no litoral sul, alguém aplicou um produto numa casa que veio até a falecer uma pessoa que tinha, acho que, muita alergia por determinado produto, e uma pessoa já de idade, né? Chegou a falecer. Chegou a falecer. Isso dentro de uma residência, né? Então, sabe, e nós temos muita responsabilidade, porque, queiramos ou não, nós somos os guardiões da saúde da população. E esse tipo de estabelecimento deve estar cadastrado no nosso serviço. Então, é o alerta que eu faço. Mas já houve casos aqui em Itapetininga de algum morador ter que ser internado por alguma intoxicação ou não? Nós não tivemos a notícia de que isso tivesse ocorrido. Mas se nós estivéssemos equipados, se nós tivéssemos pessoal suficiente, entende? Na nossa vigilância, para fazer uma investigação epidemiológica em cima disso, certamente nós verificaríamos, ou poderíamos até verificar, por exemplo, no pronto-socorro, né, que certamente deve afluir por lá um grande número de pessoas com sintomatologia assim, de intoxicação, se fosse possível fazer uma investigação epidemiológica em cima daquilo para você descobrir que tipo de intoxicação. Por que produto a pessoa estaria intoxicada? Teria sido por alimento? Ou teria sido por um produto que tivesse sido talvez aplicado? Não sei, entendeu? Então, é possível. Embora eu não tenha, assim, dados oficiais, é possível. A senhora poderia fazer um esclarecimento aos nossos telespectadores sobre a desinsetização? O que é, na realidade, essa palavra? Desinsetização veja bem, como a própria palavra diz, desinsetos, né?
Desinsetização, quer dizer, é o procedimento que se faz para exterminar os insetos, né? É um procedimento que se faz em cima disso. Muito bem. Eu não posso dizer para os senhores qual o produto que deve ser utilizado na desinsetização. É por isso que o estabelecimento tem que ter um responsável técnico ligado, de certa forma, à química, que tenha conhecimento de química, sabe? Para que ele dose o produto certo, na dosagem certa, para que produza um efeito certo. Entendeu? Agora, dona Terezinha, daria para a senhora fazer um resumo desse ano, assim, meio breve, até meio curtinho, do que mais, quais outros problemas que foram levados até o ERSA nesse ano, fora a dedetização? A carne, o leite, como é que continua essa situação? Essa situação continua grave, mas você vai me desculpar, mas eu até pediria licença para você, para retornar o problema dos venenos, e quem sabe se numa ocasião a gente poderia falar sobre leite, carne, qualquer coisa. Porque eu acho assim importante passar hoje para a população, aproveitando esse espaço que você nos concedeu com tanta gentileza, assim, para falar para os senhores o seguinte, vejam bem, que é outro problema que está relacionado à dedetização ilegalmente feita por Itapetininga, com exceção daquele senhor, da Monsenhor Soares, da Venâncio Aires com a José Bonifácio. Muito bem. O ano passado, o ano retrasado, circulou uma notícia de que estaria sendo colocado no comércio um raticida. Bom, um raticida, sim, que foi colocado, você chegava numa dessas casas aí que vende os produtos agrícolas, você pedia um veneno muito bom, aliás, muito ruim para rato, vinha lá um frasquinho, sabe, de aproximadamente 100 ml, de um produto de cor azul, com rótulo azul clarinho, com uma caveira desenhadinha ao fundo, certo? Escrito em vermelho, 1000 recomendações. Então, verificou-se que aquele produto era um produto clandestino. Muito bem, o que o Centro de Vigilância fez? Procurou analisar aquele produto e constatou que o produto era monofluoracetato de sódio. É um veneno altamente perigoso que o Ministério da Saúde proibiu o uso em âmbito nacional. Proibiu? Proibiu. O monofluoracetato é proibido o seu uso assim, em âmbito nacional. Veja bem, nós conseguimos apreender em Itapetininga aproximadamente 400 frascos deste veneno. É de uma eficácia a toda prova, porque mata rato mesmo. Mas vejam bem o relacionamento com as famosas dedetizadoras. A indústria de aços Anhanguera contratou serviços de uma destas empresas. Eu não posso dizer se era uma empresa ou não clandestina, mas uma empresa de São Paulo para fazer a dedetização na indústria. Muito bem. Isso por quê? Porque estava sendo atacada por uma quantidade assim surpreendentemente grande de ratos. Não deu outra. A empresa foi lá e aplicou o tal raticida. Aliás, foi em cima disso que originou todo o problema. Porque na investigação epidemiológica, verificou-se que, depois desse trabalho que foi feito na Aços Anhanguera, três operários vieram a falecer por intoxicação. Aí descobriu-se que a empresa tal havia aplicado um veneno para rato tal. Em tempo. 70 foram hospitalizados. 70. Então, em cima disso, verificou-se que era o tal veneno que era proibido e que a gente foi verificar depois, o que nós tínhamos aqui também era sem procedência, não tinha registro no órgão competente, entendeu? E feita a apreensão do produto, o Centro de Vigilância, em São Paulo, mandou fazer análise do produto. E nada mais era que
monofluoracetato de sódio. Dona Terezinha, nós vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos já já, aguardem. Nossos agradecimentos a Santos Veículos. A Santos Veículos fica na Rua Padre Albuquerque, número 1047, ou qualquer informação pelo telefone 71-2042. Eu gostaria também aqui de dar um recadinho do Instituto Imaculada Conceição, que comunica que em 93 haverá o curso maternal. Informações na portaria do colégio. Dona Terezinha, dando continuidade ao assunto, né, que a senhora estava falando, sobre a desinsetização. Certo. Eu estava falando exatamente sobre o veneninho, o famoso veneninho. Então, eu quero pedir, fazer um apelo à população, que vocês rejeitem esse veneno. Eu já dei as características do vidro. É um vidrinho de mais ou menos 100 ml, de cor azul, um líquido azul, com rótulo amarelinho, escrito em vermelho, com uma caveirinha desenhada. Então, vejam, leiam, para vocês verem que aquilo é produto clandestino. E, apesar de nós termos apreendido 400 frascos o ano passado, você veja bem, é tão violento esse veneno que não havia, o estado inteiro apreendeu, só Itapetininga apreendeu isso, né? Não havia como dar fim nesse veneno, porque ele contamina o meio ambiente, né? Se você desprezar de forma assim, né? Então, só um laboratório, uma multinacional em São Paulo, foi que tinha um incinerador em condição de dar fim nesse veneno, de incinerar esse veneno. Custou um alto custo até para a Secretaria da Saúde, mas isso aí foi feito. Agora, o alerta é o seguinte: existem pessoas que continuam vendendo esse produto. Este produto pode levar você à morte, porque matou 3 na Aços Anhanguera. Esse produto leva à morte. E existem pessoas que continuam vendendo este produto ilegalmente. E eu quero levar ao conhecimento dos senhores, e agora eu falo diretamente para os senhores comerciantes que vendem esse produto, que, eu digo assim, que afirmo que vendem, porque nós tivemos oportunidade, depois de apreendidos os 400 frascos, nós voltamos ao comércio, tentando comprar esse veneno, e o comerciante foi lá dentro e disse: olha, eu só tenho um vidrinho, mas me trouxe um vidrinho. Bom, foi feito auto de infração em cima dele, foi feito multa. Passou um tempo, voltou lá, queria um veneno de rato, ele vendeu outro veneno. Ele tinha outro vidrinho. E ele tinha outro vidrinho. Entendeu? Então, deduz-se que ele tinha esse produto escondido da fiscalização. Então, a pessoa vai lá comprar e não tem como ir direto ao produtor, a pessoa que produz? Mas é o que eu te pergunto: onde? Quem produz? Você não tem nada que identifique, sei lá como é que isso aí chegou nesse país, entende? Não tem nada que te leve que te dê uma pista para você ir no produtor, ou sei lá, um distribuidor, ou sei lá o que é aquilo, né? Quem que faz isso aí e coloca no mercado? Então, no caso que nós constatamos a reincidência de um comerciante da nossa região, nós fomos obrigados a levar o caso ao Ministério Público. E a senhora não pode citar o nome, o local? Eu preferia não dizer o nome da pessoa. Eu só digo: não foi aqui em Itapetininga. Se você me permite, por favor, eu gostaria de não dizer o nome da pessoa, do comerciante. Mas alguém que colocou reincidentemente 3 vezes, 4 vezes. A senhora não acha, dona Terezinha, desculpe interrompê-la, mas que é só assim
que é denunciando, é falando, é citando o nome, que a pessoa pode tomar vergonha na cara e sentir até medo e não fazer, não cometer mais erros? Olha, infelizmente, sabe, chega num ponto dos acontecimentos em que a gente tem que tomar uma medida assim drástica, uma medida que poderá ser, para certas pessoas, podem ver até com antipatia, mas esse caso que nós apresentamos para o Ministério Público, que foi, como o jornal até publicou aqui, né, foi um caso, a primeira punição realmente que deu através da Delegacia de Defesa do Consumidor foi esse caso, porque a pessoa foi condenada a 6 meses de detenção. 6 meses? 6 meses de detenção, mas como era um réu primário, né, ele foi beneficiado com sursi, mas foi condenado por 6 meses de detenção, aqui em Itapetininga. Quer dizer, o processo correu aqui, é um caso da nossa região, né, no município que pertence à nossa cidade, à nossa comarca, e a pessoa foi combinada. Então eu quero, assim, fazer um alerta, sabe, que eu acho que o comerciante que coloca esse veneno no comércio, ele está cansado de saber que ele está agindo ilegalmente, que ele está agindo de uma forma, expondo a risco a saúde de crianças, de animais domésticos, de pessoas dentro de uma casa, entende? E que ele não está autorizado a vender esse tipo de produto. Se nós conseguirmos detectar novamente, como já aconteceu, nós estamos quase sem pernas para fazer isso, porque a vigilância sanitária, você não imagina assim, quantas ações têm que ser desenvolvidas pela vigilância sanitária. E nós temos apenas 2 agentes de saneamento e um que trabalha em 6 horas. Então, acho que a gente até tem feito verdadeiros milagres, porque nós temos dificuldade com condução, né? E nós temos dificuldade pessoal, e assim, é muito difícil desenvolver um trabalho mesmo que beneficie totalmente a população. Mas veja bem, eu quero fazer assim um alerta. Se chegarmos ao nosso conhecimento, se nós tivermos oportunidade de verificar que no comércio alguém coloca o monofluoracetato de sódio, o veneninho para matar rato em vidrinho azul, nós não vamos hesitar em levar novamente ao Ministério Público, entendeu? Porque nós temos responsabilidade em cima disso. Ok, dona Terezinha, nós estamos então para encerrar o programa. Muito obrigada. Gostaria já de convidá-la para 93, retornar ao programa para falar sobre a carne clandestina, sobre o leite cru, que também é um problema muito grave aqui na nossa cidade. Tá? Então vamos deixar para o ano que vem. Aí a senhora já aproveita e fazer um resumo do que foi o 92. Tudo bem. Tá? Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, agradeço muito. Boa noite. Bom, eu gostaria hoje de mandar um beijo para a garotinha Cristiane, que está fazendo 2 aninhos. Um beijo, Cristiane. A tia gosta muito de você, viu? Que você tenha muita saúde, tá? Que você seja uma gracinha, do jeito que você continua sendo, esse seu jeitinho todo especial. Um beijo para as gatinhas também. Priscila, Verônica e Verusca. Verusca é irmã da Cristiane. Um beijão, viu, Verusca? Nossos agradecimentos à Dalva, né, que está fazendo sempre seu cabelo, seu penteado diferente, a Dalva Marisa, essas pessoas maravilhosas, a Licaque Boutique, e nossos agradecimentos também à Superloja. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Que Deus esteja presente nos lares de vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau. Passaporte 44, apoio cultural Santos Veículos.